Também saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convidamos a igreja do Senhor a abrir vossas Bíblias no livro dos Salmos, de número 103. Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Vamos estar fazendo a leitura de todo o texto. Livro dos Salmos, capítulo de número 103. Muito conhecido de toda a igreja. Amém, irmãos? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos acompanham. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram de seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Toda a igreja do Senhor 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Glórias a Deus, né, meus amados irmãos? Eu queria convidar o irmão Bosco, o irmão Genésio, para nos auxiliar aqui no recolhimento dos dízimos e ofertas, amém? Vamos já estar orando. Esse salmo que foi lido aqui fala do louvor pela misericórdia de Deus, né, amados? O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor, né? Meus irmãos, enquanto os obreiros aqui se preparam, nosso irmão Maurício vai estar louvando ao Senhor, né, para o recolhimento dos dízimos e ofertas. Nós queríamos aqui fazer menção a 2 pedidos de oração que aqui tem chegado, amém? A palavra do Senhor diz ali em Mateus capítulo 21, verso 22, que tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis, amém? Eu creio dessa forma, amados, creio no poder da oração, né? E aí, amados, tem chegado aqui 2 pedidos de oração. Um deles, uma irmã, ela pede oração, não vou dizer o nome do ex-esposo, mas ela está em processo, passa por processo de divórcio, né? E o ex-esposo tem incomodado, né? Tem tirado a paz dela, né? E aí ela pede oração por ele, para que o Senhor dê paz a ele, né? E ele consiga seguir a sua vida, e de igual modo que o Senhor, né, estraga a paz à vida dela, né? Alentando esse problema e dando a solução devida, amém? E chega também, amados, um pedido de oração aqui
um recém-nascido por nome de Benjamin, né? Isso, ele nasceu com uma cardiopatia grave e precisou fazer uma cirurgia, né? O quadro dele é um quadro grave, e o relato aqui dessa pessoa que pede oração é que a mãe está desesperada, né? A mãe atende por nome de Renata, e trouxe esse pedido de oração aqui, crendo na oração dos santos e crendo no poder daquele que recebe a oração, amém? Então estaremos orando agora, amados, por esse pedido de oração. Se compadeça dessas causas, né? A gente ora não só pelos nossos problemas, mas a gente tem também a missão de exercer esse importante papel de intercessor, de interceder, né, isso, junto ao Senhor, pela causa também dos irmãos. A Bíblia manda, né, nos orienta a se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram, amém? Então se compadeça da dor do seu irmão e ore juntamente conosco, amém? Os obreiros já estão aqui, o irmão Maurício também já posicionado. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa porção da palavra do Senhor que foi lida e contemplando esses pedidos de oração, amém? Ore juntamente comigo. Eterno e soberano Deus, somos gratos, Senhor, a Tu por mais uma noite, Senhor, que Tu tem nos concedido saúde, Senhor, disposição para estarmos em Tua casa, Senhor, Te adorando na beleza da Tua santidade, Senhor. Somos gratos, Senhor, a Ti, Senhor, pela porção da Tua palavra que foi lida nesta noite, Senhor, que falava, Senhor, do louvor devido a Ti, devido à Tua misericórdia, Senhor, para conosco, Senhor. Te apresentamos também, Senhor, neste momento, Senhor, esses pedidos de oração que aqui tem chegado, Senhor. Essa Tua serva que apresenta este problema, Senhor, desse divórcio. Senhor, Tu, Senhor, que és conselheiro, que és príncipe da paz, Senhor, chega com paz naquele relacionamento ali, Senhor, fazendo conforme Tua vontade, Senhor, haja resolução para aquele litígio, Senhor, e que tudo seja feito conforme direcionamento Teu, meu Pai. Nós Te apresentamos também, Senhor, essa criança, esse recém-nascido, Senhor, que já passou por uma cirurgia, Senhor, e se encontra em estado grave, meu Pai. Mas essa mãe, Senhor, pede para se clamar a Ti, Senhor, porque crê no Teu poder, Senhor. Crê, Senhor, que tudo Teu alto e sublime trono, Senhor, basta uma palavra Tua para que este problema seja resolvido, Senhor. Tu, Senhor, que és o médico dos médicos, Senhor, é médico por excelência, Senhor. Chega, meu Pai, com Tua poderosa mão ali naquele hospital, Senhor, providenciando saúde, Senhor, dando graça, Jesus, e solucionando esse problema, Senhor. Sabemos que nenhuma enfermidade para Ti, Senhor, é grave, Senhor, porque Tu, Senhor, é aquele que ordena o universo, Senhor, que manda no vento, na tempestade, Senhor. Então entra, Senhor, neste barco, Senhor, e acalma essa tempestade por qual essa família tem passado, meu Pai. Nós Te pedimos, Senhor, por todas essas coisas, e na certeza de que Tu és justo e fiel, já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nosso irmão Maurício louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Antes de louvar, eu queria ler um versículo aqui do livro do profeta Amós 8:11. Eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. É o que vai acontecer, irmão, quando a igreja do Senhor for partir da terra. Um que saiu do caminho do Senhor vai procurar esses irmãos que são doidos. A gente somos doidos, mas se contar com Jesus, vamos ficar olhando. Muito em breve vai sair a notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração
a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora para Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Depois deste grande acontecimento, os crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, já temos ouvido a voz do Senhor por meio dos louvores, da leitura da sua palavra, mas é chegado o momento de ouvirmos a instrumentalidade da ministração da palavra do Senhor por meio do nosso servo, do servo do Senhor, servo dessa igreja, o presbítero Michael Moura, quem já tem a oportunidade de estar fazendo conforme o Espírito Santo de Deus lhe direcionar a partir deste momento, com a pregação da Santa Palavra de Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui neste dia feriado, chuvoso, que não é muito comum aqui em Natal, né? De onde eu venho, quando resolve chover, irmãos, chove com vontade, viu? Mas aqui percebo que chove pouco. E nós louvamos a Deus por isso, porque é Deus quem manda a chuva. E há alguns lugares por aí, no sertão desse Nordeste, me arrisco a dizer que nunca vi uma gota de orvalho sequer. Nós devemos ser gratos por isso, que Deus é bom. Amém? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns trechos do livro de Números, começando no capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo de número 9. Em seguida vamos ler do versículo 21 ao 24 e, para finalizar, o versículo de número 30. Livro de Números, capítulo 14. Acompanhe comigo essa leitura, que diz assim. Estarei lendo na versão revista e atualizada. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros:
levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Versículo 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Ainda o versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que lemos, amados, encontra-se em Números. Na Bíblia hebraica, os 5 primeiros livros são chamados de Torá, que significa lei ou ensinamentos. E eles são divididos em temas. O livro do Gênesis é conhecido como Beremish, ou Beremist, que traz o princípio, a criação do mundo, a queda do homem, o mundo antes e pós-dilúvio, a formação das tribos de Israel, a promessa a Abraão, por consequência, a formação do povo de Israel, e finaliza com a entrada do povo no Egito. O segundo livro é o livro do Êxodo, chamado de Shemot, que significa a saída. Este livro traz o contexto em que o povo de Israel é tirado como um forte do Egito pelo Deus Criador de todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer que Deus fala com Moisés e diz: Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim. Eu vou tirar o meu povo desta situação. O povo de Israel já estava ali há aproximadamente 430 anos. E Deus então resolve estender a mão e tirar o povo dali. Porque havia uma promessa. Gênesis capítulo 15, Deus faz uma promessa a um homem chamado Abrão. Ele disse a Abrão: eu te darei esta terra. E no livro do Êxodo, Deus começa a cumprir esta promessa. Deus começa tirando o povo dele do Egito. O terceiro livro é o livro que lemos, o texto, e ele tem por título Vaikraf, que significa chamou. E esse nome ele é muito singular, porque na tradução para o português, Números, faz referência a 2 censos que foram realizados naquele período em Israel. E também faz menção ao período em que o povo começa a sua trajetória no deserto. Logo após atravessar o Mar Vermelho, Deus leva o povo para o deserto. Ali no Êxodo, Deus faz o concerto com o povo. Deus estabelece as leis,
as leis civis e cerimoniais. Deus estabelece o culto, a construção do tabernáculo. Deus organiza o seu povo. No livro de Números, Deus chama Moisés e diz: Moisés, organiza 12 homens, um de cada tribo, para que faça vistoria à terra. A terra que eu prometi dar aos vossos pais. O quinto livro, Bamidbar, é o livro de Números. O quarto livro é o livro de Números. Aliás, Vericrá é Levítico. Fala sobre a organização sacerdotal de Israel. O quarto livro é Números, que lemos. E o quinto livro é Deuteronômio, que significa repetição da lei. Então, esse conjunto de livros para Israel simbolizava a lei, as ordenanças, os direcionamentos de Deus para o seu povo. E Deus havia feito aquela promessa. A promessa de Deus era de uma terra. Veja, o propósito de Deus era alcançar os demais povos. E Deus promete a Abraão uma terra. Não há como falar em nação sem território. Deus havia tirado o povo do Egito, organizado, estabelecido o parâmetro que ele queria para o seu povo, que o seu povo seguisse, e agora estava faltando o povo adquirir, ter possessão da terra. Quando nós vemos a história de grandes conquistadores, de reis, de monarcas, de conquistadores, e nós vamos perceber que o êxito do seu reinado, ou do seu domínio, do seu império, ele estava diretamente relacionado à quantidade de lugares que eles conquistavam. O Império Romano, tido como o maior império que já foi observado na história da humanidade, ele foi assim porque ele teve êxito em suas conquistas. E Deus aqui estava trabalhando no meio do seu povo para estabelecer o seu povo em uma terra. Deus, no livro do Êxodo, diz: vocês serão nação santa. E para ser nação, precisa de território. Capítulo 14, capítulo 13, antecedendo o capítulo que lemos, Deus diz a Moisés, versículo 1: chama 12 homens, um de cada tribo, e envia-os a conferir a terra que eu darei a vocês como posse. Moisés então chama os 12 homens, um de cada tribo, organiza e envia-os. A palavra do Senhor vai dizer que eles percorrem a terra durante 40 dias. O texto do capítulo 13 vai dizer que eles percorreram a terra de Zim até Reobote. Isso significa dizer que eles percorreram toda a jurisdição, toda a geografia da terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã. E eles voltaram dessa vistoria. E quando eles chegaram, apresentaram um relatório a Moisés. Reuniram o povo, reuniram os sacerdotes, Arão, reuniram Moisés, e agora eles vão apresentar o relatório ao povo e a Moisés, que era o líder. E aí a palavra do Senhor vai dizer que eles começam a contar. E 10 desses homens tomam a frente e dizem assim: olha, Moisés, o que nós vamos fazer agora? A terra é uma terra que tem gigantes. A terra é uma terra que está cheia de homens valentes. Diante deles nós somos como gafanhotos. E eles começam a desenrolar aquele relatório pessimista, aquele relatório pretensioso, que queria estabelecer uma verdade que não era verdade, que eles teriam feito uma escolha errada, que era sair do Egito e possuir a terra que Deus havia prometido. Então, a palavra vai dizer que o povo e Moisés ficam transtornados com aquele relatório e dizem: o que será de nós agora? Deus prometeu a terra, mas a terra é cheia de gigantes. Deus prometeu a terra, mas ela tem homens valentes, poderosos.
na guerra, vão nos destruir. Aí o texto que lemos, capítulo 14, o versículo 1, vai dizer que o povo se levanta e diz assim: para que viemos para cá? Seria melhor termos morrido lá, do outro lado do Mar Vermelho, como escravos no Egito. O povo temeu tanto que desejou voltar para o Egito. E nós vamos ver, quando nós lemos o livro do Êxodo, que o período em que o povo de Israel teve no Egito foi o período em que ele foi mais oprimido. Foi o período em que ele foi mais esmagado, perseguido. E eles, diante daquele relatório, mesmo tendo a promessa que Deus havia estabelecido para eles, eles dizem assim: não será melhor levantarmos um outro líder e retornarmos para o Egito? Porque nós vamos morrer aqui. Os nossos filhos vão morrer, as nossas mulheres vão morrer, porque nós vamos para a guerra e vamos perder. E por vezes, amados, sempre tem um mensageiro do pessimismo para dizer assim: ei, vai dar certo não. Escuta aí, isso é muito difícil, desiste. Ah, você não vai vencer essa batalha. Era isso que 10 dos 12 espias estavam dizendo para Moisés e para o povo. Levantaram o povo, instigaram o povo a murmurar. E se tem uma coisa que Deus tratou com o povo ali no deserto, foi acerca de murmuração. Deus chega a ponto de dizer que aquele povo era um povo obstinado. Em certa ocasião, Deus fala para Moisés: Moisés, me deixa destruir esse povo, que eu de ti levanto de novo uma grande nação. Moisés era tão misericordioso que disse: Senhor, não faça isso. O Senhor tirou esse povo com mão forte do Egito. Todos viram que foi o Senhor quem agiu, quem operou, quem trouxe o teu povo para cá, e agora o Senhor vai destruir. Tenha misericórdia. Aí Deus considerou a oração de Moisés, teve misericórdia do povo e preservou. Mas volta e meia o povo estava ali murmurando, e essa situação não era diferente. Era o povo da promessa, era o povo que havia presenciado Deus realizar grandes milagres no Egito, grandes milagres no deserto. Foi o Deus que abriu o Mar Vermelho, eles passaram a pé enxuto. Foi o Deus que deu o livramento. Era o Deus que enviava maná todo dia pela manhã para que eles pudessem se alimentar. A palavra vai dizer que eles passaram 40 anos no deserto e as suas vestimentas não envelheciam, os seus sapatos não ficavam perdidos. Esse povo viu tudo isso e diante de uma dificuldade, diante de um relatório pessimista, quis voltar para o Egito. E esse voltar para o Egito significa algo muito, muito expressivo, irmãos. Porque na Bíblia o Egito simboliza o mundo. E quando nós fazemos uma comparação com a nossa trajetória de fé, e nós nos deparamos com dificuldades, todos nós temos pelo menos uma promessa. E eu arrisco a dizer que todos nós temos mais de uma promessa. A primeira promessa que todos temos, certamente, é a promessa que Jesus fez. Ele disse: eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, mas eu vou retornar para buscá-los. Então essa promessa já é suficientemente motivadora. Mas cada um de nós, dentro daquele chamado específico que Deus tem para a nossa vida, tem promessas específicas, tem chamados específicos, tem palavras que Deus proferiu a seu respeito, muitos até antes mesmo de nascer, que são promessas que foram feitas por Deus. Mas diante da nossa trajetória, das dificuldades, nós, quando ouvimos relatórios pessimistas, quando ouvimos os mensageiros do pessimismo chegar, nós queremos desanimar, nós queremos esmurecer, mesmo vendo o que Deus já fez em nossas vidas, mesmo vendo aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, nós olhamos e dizemos: será que isso é para mim? Será que eu vou chegar? Será que eu vou vencer? Será que vai dar certo? Não seria melhor eu desistir desse negócio? Não seria melhor eu abandonar a fé? Esse foi o pensamento do povo. Mas, no meio dos pessimistas, sempre Deus levanta aqueles que têm fé.
aqueles que são otimistas, aqueles que confiam. Porque a definição de fé é muito clara, nós sabemos de cor e salteado. Fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que não se veem. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo número 4, ele vai falar acerca da promessa que tinha sido feita a Abraão. E ele vai dizer o seguinte: Abraão, estando Abraão certíssimo de que o Deus que havia prometido iria cumprir a promessa, não esmoreceu. Abraão não estava só certo, Abraão estava certíssimo. Abraão tinha uma fé inabalável. Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, sob uma ordem de Deus, e não perguntou para onde ia, nem o que iria fazer. Ele só disse assim: eu vou. Porque ele estava certíssimo de que aquele que havia prometido era poderoso e fiel para cumprir. E Deus estava aqui no capítulo número 14, confirmando a fé de Abraão, dizendo ao povo: vai lá, vistoria a terra, que vocês vão entrar na terra. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem uns hinos que alguns hinos que dizem por aí que quem tem promessa não morre. Morre. Você sabia disso? A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que no versículo de número 21, que aqueles que ouviram o relatório pessimista, deram ouvidos e desejaram voltar ao Egito, Deus disse a eles: vocês não vão alcançar a promessa. Porque vocês são obstinados, porque vocês viram eu realizar milagres, vocês viram eu fazer proezas. Deus aqui cita no versículo de número 22 o seguinte: me puseram à prova já 10 vezes, e mesmo assim não acreditam, não confiam na minha palavra. Olham para o desafio e dizem: é impossível. De fato era impossível para eles, mas para Deus nada é impossível. E eles estavam sob a direção, sob a ordem de Deus. Abrindo parênteses aqui, quando nós olhamos a história do profeta Elias, no primeiro livro dos Reis, nós vamos ver que Elias desafia Acabe e Jezabel. E você conhece o texto. Acabe era um rei perverso, a Bíblia vai dizer que ele foi um dos piores reis que reinou ali no reino do norte. E ele acha interessante se casar com Jezabel, uma idólatra que trouxe para o centro do seu reinado a idolatria, Baal e Azera. A tradição dos idólatras de Baal dizia que ele era o Deus da chuva, que enviava a chuva. E nós sabemos que para a agricultura a chuva é essencial. A chuva é indispensável, porque é a partir dela que se desenvolve, que se cresce as plantas, a agricultura se desenvolve. E a sociedade naquela época era predominantemente agrícola. E eles estavam brincando com Deus, achando que quem mandava a chuva era Baal e não Deus. Aí Elias ouviu aquilo, homem instruído por Deus, com comunhão, intimidade com Deus, ele disse assim: olha, sob a minha ordem, sob a minha palavra. E eu acho interessante é que em Tiago vai dizer que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Mas ele ousadamente diz a Acabe e Jezabel: sob a minha palavra não descerá sequer orvalho sobre esta terra, para que vocês vejam, entendam, que quem manda a chuva não é Baal, é Jeová. E a palavra vai dizer que assim foi. Por 3 anos e 6 meses não desceu nem orvalho sobre Israel. Aí Elias tem um encontro com os profetas de Baal e de Azera. Você conhece a história. Os profetas de Baal e Azera fazem um altar, oram até meio-dia, e a palavra vai dizer que eles se dilaceravam, arrancavam
a sua pele com o sacrifício que eles faziam, e nada de resposta. Elias manda arrumar o altar, ora a Deus, e Deus imediatamente manda fogo, consome o holocausto, consome a água, e depois daquilo ele envergonha Acabe, Jezabel, Baal, e diz: só há um Deus verdadeiro em Israel, é Jeová. Só que Jezabel não ficou por isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Jezabel não deixou por isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o fato de sermos servos de Deus, de termos uma promessa, de termos garantia de que Deus cumpre a promessa, não vai nos livrar das perseguições. Aí Jezabel ouviu a história e disse: espera aí, eu vou mandar pegar os profetas, inclusive Elias. Elias caiu fora. A Bíblia vai dizer que Elias andou caminho de um dia, sentou, se escorou em uma árvore. A Bíblia vai dizer que em seu ânimo ele pediu a morte. Eu entendo aqui que Elias estava numa ansiedade, num estado de depressão profundo, porque quando o homem chega a ponto de pedir a morte, ele não está bem. E Elias pediu. Ele disse: eu não sou melhor do que os meus pais. Me leve agora, Senhor. Aí Deus perguntou: por quê? O que tu está fazendo? Senhor, o Senhor não sabe. Jezabel já matou um monte de profeta e está mandando me procurar e quer me matar também. Aí Deus disse para Elias: ó, levanta-te, come e vai. A tua jornada não acabou ainda não. Só que Elias tinha fugido de Jezabel. Quando Elias profetiza que não ia chover, ele estava sob a direção de Deus. Quando Elias foge de Jezabel, ele foi por conta própria. E aí, o medo tomou conta. Então, quando nós vemos aqui o texto que lemos, nós vemos que o povo ali decidiu voltar para o Egito por conta própria. Porque Deus estava dizendo: vão para a terra prometida. E ele estava dizendo: não, vamos voltar para o Egito. Por quê? Porque aí tem gigante. Se a gente for para uma batalha, nós vamos morrer, todo mundo. Nossos filhos, mulheres. E aí melhor seria ter morrido lá no Egito do que morrer aqui. E aí no meio dos pessimistas sempre tem aquele que Deus levanta para trazer uma palavra. Aí o versículo de número 6 vai dizer: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E aí o texto vai dizer o seguinte: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Josué olha o relatório dos outros 10 parceiros de viagem e diz assim: não é assim. Não será assim. Deus não fez uma promessa? Fez. A terra é boa. A terra é como Deus disse, a terra mana leite e mel. É verdade, a terra tem gigantes, mas a terra é boa. E se Deus se agradar de nós, nós iremos possuir essa terra. E aí aqui nós vemos algumas situações que podem identificar atitudes que agradam a Deus. A primeira delas é a humildade. O versículo 6 diz: Josué e Calebe rasgaram as suas vestes. Diante da incredulidade, diante da arrogância, diante das murmurações do povo, eles entendem que precisavam adorar a Deus, se rebaixar e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós estamos incrédulos nessa vitória, mas o Senhor pode nos dar essa vitória.
O Senhor vai nos dar essa vitória. A Bíblia diz que eles rasgaram as vestes. Rasgar as vestes era símbolo de humilhação. Assim como vestir pano de saco, nós vimos várias passagens, como quando Jonas foi enviado para Nínive. O rei estabelece jejum, veste o povo de pano de saco. Vai para o pó e para a cinza, significa humilhação. Josué e Caleb entendiam o que Deus estava fazendo. Aí eles rasgam as suas vestes. Isso fala de humilhação. Números 14, 6. Aí Provérbios 22, 4 vai dizer: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Aí Jesus Cristo em Mateus no capítulo 5, dando ali o sermão do monte, que começa com as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado os humildes, porque eles herdarão o quê? A terra. Josué e Caleb entendiam o que agradava a Deus: humildade. Versículo de número 30, nós vamos ver que Deus diz que apenas 2 entrariam na terra: Josué e Caleb, pela atitude deles, pela postura deles diante do desafio. E nós vemos outra situação que agrada a Deus, que é o otimismo. Eles vão dizer assim, ó: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Otimismo. A situação está difícil, a situação está apertada, o lugar está estreito, a pressão está grande. Seja otimista. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eles olharam aquele relatório e assim, você já percebeu que pessimismo pega com uma facilidade. Você quer ver, está desenvolvendo algum trabalho, basta chegar um e dizer: ih, desse jeito aí não vai dar certo não. Pronto. Agora, difícil é ouvir o otimista. Porque para o pessimista, o que o otimista fala é loucura. Mas o otimista fala com convicção, pela fé. Porque ele tem certeza no que ele está proferindo, no que ele está dizendo. E eles tinham certeza. Ele diz assim: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja só, eles sabiam que não tinha um exército ainda. Eles sabiam que o povo era gigante da terra. Eles sabiam que eram muitos. Mas eles disseram: nós vamos prevalecer, nós vamos vencer. Otimismo. Outra atitude que agrada a Deus. Isaías 40, 31 vai dizer: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Otimismo. Filipenses capítulo 3, 12 ao 14, Paulo vai dizer: não que eu já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele disse: olha, eu não alcancei ainda o corpo glorificado. Ele estava falando da glorificação, do arrebatamento da igreja. Não que eu já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele diz assim: ó, o que está para trás ficou, eu vou para frente e para cima. Eu não conquistei ainda, mas eu vou conquistar, porque quem prometeu é fiel. Otimismo. Outra atitude que agrada a Deus, porque, veja, o versículo 8 vai dizer assim: se o Senhor se agradar de nós. Aí, qual que é a outra atitude que nós vemos aqui que agrada a Deus? A obediência. Números 4, 9. Não sejais rebeldes. A desobediência, ela tem um estrago muitas vezes irreparável na vida do homem. Quando nós olhamos a história da queda do homem, ela aconteceu por quê? Por conta da desobediência.
A obediência foi observada em Números 14, 22. Quando Deus diz o seguinte, a desobediência foi observada em Números 14, 22, quando Deus diz o seguinte: me tentaram estas vezes e não obedeceram a minha voz. Deus tinha dito, vocês vão, volta, depois eu vou organizar vocês para conquistar a terra. Aí eles não fizeram como Deus tinha dito. Eles chegaram e disseram assim, não dá certo não esse negócio aí. Cancela Deus, porque isso aí é invenção da sua cabeça. Deus não estava perguntando para eles se tinha gigante, se era grande demais, se eles não tinham exército. Deus estava dizendo só assim, vai e confere a terra. Vocês vão entrar nela. Mas eles não obedeceram. Aí a palavra do Senhor vai dizer em Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles, Deus está falando aqui do povo de Israel, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Para sempre. João 14, 15 diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eles infelizmente não obedeceram. A consequência foi, não vão entrar na terra. Você conhece a história. Deus vai dizer que aqueles que tinham, aqueles 10 que tinham representado 10 tribos de Israel, e inflamados pelo povo, que foram incrédulos quanto à promessa, não entrariam na terra, porque não haviam obedecido à instrução de Deus. A desobediência, ela causa transtornos, e ela afasta, e até impede o ser humano de alcançar a promessa. Milhares de israelitas morreram no deserto, porque não obedeceram à voz de Deus. Versículo 24, outra atitude que agrada a Deus, o bom ânimo. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Essa palavra outro espírito, quando nós vamos olhar no original, ela vem do verbo hebraico ruach, que significa vigor, entusiasmo. Em outras palavras, Deus estava dizendo, 10 deram um relatório negativo, mas Caleb disse assim, não, o relatório é bom. Por isso que quando Josué foi possuir a terra, mais à frente, livro de Josué, capítulo 1, Deus diz a Josué, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo, minha irmã. Está difícil? Deve estar. Mas tenha bom ânimo. O bom ânimo renova a fé. E aí, João 16:33 diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, vocês vão sofrer. Porque tem algumas igrejas por aí que ensinam o contrário, que você vem para a igreja para deixar de sofrer, não é assim? Mas Jesus disse o contrário, disse, olha, vocês vão sofrer por minha causa, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, vocês também são vencedores, como Paulo disse, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tem de bom ânimo. Caleb teve. Deus testemunhou de Caleb. Deus disse assim, versículo de número 24. O meu servo Caleb, nele houve bom ânimo. Deus fala de Caleb, mas Josué estava do ladinho ali. Isso se estende a Josué também. E Deus destaca isso falando para Moisés. Você viu os 12? 10 descarta. Vai morrer no deserto. 2, esses 2 vão entrar na terra. Porque tiveram otimismo, porque obedeceram, porque tiveram bom ânimo,
porque tiveram humildade. E aqui a quinta característica, porque tiveram fé. Tendo visto a minha glória, 14:22, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova e não obedeceram a minha voz. A frase aqui, me puseram à prova, simboliza incredulidade. Deus estava dizendo assim: esse povo tem me tentado já por várias vezes. Esse povo eu mando maná, ele pede carne. Diz que preferia comer cebola no Egito. Esse povo me desobedece, eu mando a serpente. Aí eu tenho misericórdia, mando a cura. Esse povo agora está diante da terra que eu vou fazer eles entrarem, estão murmurando, dizendo que não vai dar certo. Esse povo não crê em mim. E sabe, irmão, muitas vezes Deus faz um limpa. Deus aqui estava limpando, sabe? Tirando aqueles que não acreditavam, porque só entra no céu quem tem fé. Só entra na terra quem tem fé. Quem acredita, quem confia, quem espera, quem aguarda, quem tem bom ânimo, quem é humilde, quem obedece. Aí Deus estava dizendo assim: bom, então é o seguinte, dos homens de 20 anos para frente, para cima, todos vão morrer no deserto. Para cada dia que vocês foram vistoriar a terra, eu vou dar 1 ano de peregrinação no deserto, ou seja, 40 anos. Quando todos esses aqui morrer, aí o outro povo que vai surgir, vai entrar na terra. Desses aí, só quem entra é Josué e Caleb. Porque eles sim creram. Meus irmãos, em 40 dias, os historiadores vão dizer que eles percorreram aproximadamente 800 quilômetros. Isso quer dizer que para entrar na terra, estava muito perto. Bastava eles terem seguido essas características aqui que agradavam a Deus. Mas não. Aí a terra se afastou 40 anos deles. Lá em Josué, quando Caleb lembra Josué, livro de Josué, capítulo 14, quando Caleb lembra Josué da promessa que Deus tinha feito, que eles entram na terra, Caleb diz assim: Josué, agora é o seguinte, nós entramos na terra. Se lembra da promessa que Deus fez para a gente? Quando eu ainda era moço. Pois é, já se passaram 45 anos. Nós estamos aqui, agora eu quero a terra. E Caleb estava lá, vivo. Porque era otimista, porque obedecia, porque foi humilde, porque teve bom ânimo, porque teve fé. E é assim que Deus faz com aqueles que o agradam. E não é difícil agradar a Deus. É difícil ter bom ânimo? Basta decidir. A humildade eu creio que seja difícil, porque o instinto do homem é arrogante. Mas a graça está aí para isso mesmo. A graça nos ajuda, nos auxilia, nos transforma, nos molda, nos muda. E é pela graça que caminhamos. Aqueles homens que não entraram na terra, não alcançaram a promessa. Mas tiveram 2 que, como diz o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, foram fiel até a morte e alcançaram a coroa da vida ou da vitória. Eles entraram na terra. Nós temos promessas para cada um de nós. Como nós vamos reagir? Como nós vamos agradar a Deus para que a promessa seja alcançada? Esse texto nos traz uma reflexão acerca daquilo que agrada a Deus. Porque, ao contrário do que algumas teologias dizem por aí, que ainda investem na obra para agradar a Deus, não. O crente salvo, ele faz boas obras porque ele já foi salvo. Ele não faz boas obras para ser salvo. Então nós que já alcançamos a graça da salvação, nós precisamos agradar a Deus com as nossas obras para que, assim, como Paulo disse, nós alcancemos a coroa
que nos está proposta. E além de alcançar a coroa, até que Jesus venha ou até que Ele nos recolha, nós temos conquistas aqui na terra para alcançarmos, como Israel tinha, como Israel conseguiu quando mudou de ânimo, porque quando Josué atravessa o Jordão com o novo povo, depois de 40 anos, a primeira cidade que tem é Jericó. Os muros de Jericó tinham 7 metros de altura por 3 de largura. Josué não disse que era impossível, não. Josué obedeceu. E assim as conquistas foram sendo alcançadas por aquele povo. Porque criam, porque perseveravam, porque demonstravam humildade, bom ânimo, otimismo. E são coisas que nós costumamos não ouvir nos sermões, nas pregações. Mas quando a gente sai dali da porta, irmãos, o mundo e a vida que a gente encontra choca com esses princípios, com esses conceitos. Alguém no seu trabalho vai dizer que não vai dar certo aquela promoção. Alguém vai te proferir uma palavra negativa para tirar teu bom ânimo. Alguém vai dizer, cara, tu já esperou demais. Isso aí é ilusão tua para abalar a tua fé. Vai querer te desanimar para você não desistir, não perseverar. E nós precisamos estar instruídos para que estas setas não nos atinjam. E que nós possamos fazer como Josué e Calebe. Nós possamos alcançar a promessa. E nesta noite eu solto uma palavra profética na sua vida, para te dizer que Deus vai te encher de humildade, de ânimo, de otimismo. Deus vai acrescentar a tua fé. Deus vai te dar a força para ser perseverante. Deus vai te ajudar a ser obediente. E você vai alcançar as promessas que Ele tem para a tua vida. Porque Ele é justo e fiel. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum. Se Ele prometeu, Ele é justo e fiel para cumprir. Agora tem a nossa parte na promessa. E nós precisamos também cumprir a nossa parte na promessa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Quantos aqui ouviram e entenderam a palavra de Deus nessa noite? Amém? Sejamos obedientes. Amém? E fortaleçamos a nossa fé. O irmão Maico falava aqui do exemplo das muralhas de Jericó. Às vezes a gente fala muito, né? Participa de campanhas derrubando muralhas. A gente escuta muito, a gente vê muito esse tema por aí afora. E às vezes a gente esquece o que foi que fez as muralhas caírem, né? Pô, será que foram aquelas 13 vezes que as muralhas ali foram rodeadas, não é isso? Nos primeiros 6 dias, uma vez só, no último dia, 7 vezes, né? E aí a gente percebe que não. O Senhor poderia ter derrubado aquelas muralhas antes de qualquer uma volta? Poderia, porque foi o poder de Deus que derrubou aquelas muralhas. Mas assim como o irmão Maico estava falando aqui, Deus quer ver a nossa atitude. E às vezes, amados, é justamente quando a dificuldade se levanta que Deus mais requer de nós, né? Voltando ao exemplo das muralhas de Jericó, não poderia ter mandado dar as 7 voltas no primeiro dia, que o povo estava mais descansado, mas não, foi o contrário. 6 dias, uma só volta. No último dia, todo mundo já no limite físico, talvez alguns até murmurando, como quem olha para as muralhas e diga, será que isso realmente vai cair? O Senhor exige 7 voltas, ou seja, justamente no momento de maior dificuldade, o Senhor exigiu mais. E assim, o que nos chama a atenção também é que nessa passagem das muralhas de Jericó, em nenhum dos outros 6 dias se fala que o povo madrugou. Mas diz que no 7º dia, estando mais cansado e exigindo-se o maior esforço, diz que o povo madrugou, meus amados irmãos. Então que sejamos assim, né? Tenhamos fé incondicional, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir, amém? Então nos mantenhamos com fé e sejamos obedientes, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza,
para que possamos estar orando, agradecendo a Deus por este culto, pela palavra, né? Louvamos a Deus pela vida do irmão Maico, que mais uma vez se disponibiliza, né, a trazer a palavra do Senhor e ser canal de Deus para falar com a igreja do Senhor da noite de hoje, amém? Amados, um último aviso, na verdade, convite: próxima quinta-feira estaremos aqui reunidos mais uma vez por ocasião do culto de doutrina, culto do Pasto Verde, onde o nosso pastor Eliezer de Souza estará ministrando a poderosa palavra de Deus, amém? Então, todos os irmãos convidados a estarem juntamente conosco, amém? Vamos orar, logo em seguida o nosso co-pastor Natanael vai estar impetrando a bênção apostólica, amém? Ore juntamente comigo. Eterno e soberano Deus, somos gratos, Senhor, a Ti, Senhor, por este culto, Senhor, onde ouvimos a Tua voz, Senhor, onde saímos daqui, Senhor, entendedores, Senhor, da Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Senhor, aprendemos, Senhor, que devemos ser obedientes, Senhor, perseverantes, Senhor, e ter fé, Senhor. Fé na palavra que vem de Ti, meu Pai. Fé, Senhor, para continuar motivados a caminhar na Tua obra, Senhor. Nós Te pedimos agora também, Senhor, nos despede em paz deste lugar, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, nos protege do homem mau e sanguinário, nos dá uma noite de sono reparador e amanhã na Tua presença, Senhor. E se Tu não voltares, Senhor, na quinta-feira estaremos aqui mais uma vez para Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Nós Te pedimos por tudo isso e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma noite abençoada. Em nome de